Olá pessoal, aqui é o Anderson, trazer uma reflexão sobre o 28º domingo do tempo comum, né? Então temos aqui a parábola que Jesus conta aos sumos sacerdotes e anciãos do povo, né? O rei prepara o banquete da festa nupcial do seu filho, né? Aí ele manda os empregados chamar os convidados, aí eles não quiseram ir. Aí manda de volta, aí um diz que não tinha tempo, que foi cuidar do campo, outro foi cuidar dos negócios, outro foi cuidar dos gado e tal. E aí foram, alguns agarraram os empregados, bateram e mataram alguns. E daí tá, daí eles não foram também. Daí o rei mandou destruir as cidades e tal, né? As cidades disse que não quiseram ir. Mandou. Daí os empregados, ó, já que os convidados não foram dignos para a festa, então vão para as encruzilhadas e chamem todos que vocês encontrarem. Aí eles pegaram e chamaram todos que encontraram, maus e bons. E o salão ficou cheio de festa. Cheio de festa, cheio de gente. Aí tem essa situação, essa ilustração aqui. Tem um banquete, né, e tal. O frango, o vinho, o pão, pá, né? As pessoas bem vestidas. Esse aqui não tá bem vestido, ó. Não é que não tá bem vestido. Tá sem o traje de festa. Sem o traje de festa. Aí o rei chega dele e pergunta: Ô amigo, por que tu tá sem o traje de festa? Aí ele nada respondeu. Aí então o rei fala: amarrai as mãos e os pés dele e lançai-o fora. Lá haverá choro e ranger de dentes. E é isso, né? Aí tem algumas questões assim, né? A, a questão mais enigmática, essa aqui, a questão mais enigmática não, é a que merece mais atenção, digamos assim, ó. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Veja bem que Jesus se dirige, né, aos sumos sacerdotes e anciãos do povo. Naquele tempo lá, ele chegou, né, Jesus Cristo chegou para pregar para todo mundo a conversão e o reino dos céus. Todos estavam convidados, né? Muitos são chamados, né? No caso, todos são chamados, né? E poucos são escolhidos, né? Diz em relação à não aceitação lá, né? A não aceitação do reino de Deus, não aceitação de Jesus Cristo. E não necessariamente ao rapaz que está sem o traje de festa, né? Porque se levar em consideração aqui, ó, que o amigo sem o traje de festa, amigo não, né? Não vou nem usar isso aí, mas o personagem aqui da parábola sem o traje de festa, se fizer uma relação dele com o pecado, o sedutor do mundo inteiro, né? Daí sim, aí Jesus veio, né? O Deus, no caso, representado pelo rei, né? Mandou Jesus para livrar o mundo do pecado, né? Ou seja, sem o amigo sem o traje de festa, sem o sedutor. Então, Jesus pegou o sedutor e arrancou-lhe da festa, que seria a bem-aventurança de Deus, com Deus, né? O reino de Deus, a vivência com Jesus, né? Então tá, eu vou passar aqui para os parágrafos do catecismo, tá aqui o catecismo da Igreja Católica, né? É, eu vou passar para os parágrafos que eu separei aqui, só eu vou pausando o vídeo e já deixo no parágrafo daí. Então temos aqui o parágrafo ali 539, né? O parágrafo 539, né? Vou ler apenas alguns trechos assim, né? Só para meio que direcionando ali. O contexto é da tentação de Jesus, né? Os evangelistas assinalam o sentido salvífico desse acontecimento misterioso. Aqui, ó. Jesus é o novo Adão. Ficou fiel, enquanto o primeiro sucumbiu à tentação. Jesus cumpre à perfeição a vocação de Israel, contrariamente às que provocaram outrora Deus durante 40 anos no deserto. Cristo se revela como servo de Deus, totalmente obediente à vontade divina. Daí, ó. Nisso, Jesus é vencedor do diabo. Ele amarrou o homem forte, que é aquela passagem de Marcos, né? Ó, amarrou para retomar-lhe a presa. A vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão,
obediência suprema de seu amor filial ao Pai. As próprias escrituras, né? Tem várias passagens em que Jesus expulsou os demônios, né? E daqui pra frente eu falo sobre o pecado contra o Espírito Santo, né? Ó, daí tá, o parágrafo 1037 ali, ó. Aqui, ó. Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso, para ir ao inferno, né? É preciso uma aversão, ou seja, ser contrário, voluntária da vontade da pessoa, ou seja, uma vontade da pessoa contrária a Deus. Ele coloca entre parênteses aqui um pecado mortal. E a persistência nela até o fim, ou seja, né, o endurecimento do coração que se fala. Então, ó, Deus quer todos no céu. Ó, aqui na liturgia eucarística, nas orações cotidianas, a igreja implora a misericórdia de Deus, o qual Deus não quer que ninguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. Aqui então, conforme eu acabei de falar, né, pecado contra o Espírito Santo, né? Então tem aqui o trecho, ó, parágrafo 1864, né, ó. Todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. É retirado de Mateus 12, capítulo 12, versículo 31. Ó, pelo contrário, né? Pelo contrário, quem a profere é culpado de um pecado eterno. A misericórdia de Deus não tem limites. Daí aqui continua a respeito do pecado mortal, ó. Mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Semelhante endurecimento pode levar até a impenitência final e até a perdição eterna. Ou seja, né, blasfemar contra o Espírito Santo implica em recusar, né? Ó, recusa deliberadamente. Deliberadamente significa assim que a pessoa é mais do que uma justificativa, sabe? É um. São. Pode-se dizer assim que são diversas justificativas. Deliberadamente é algo pensado e repensado. Não é exatamente algo pensado para ser a execução de um plano, mas é algo que vai se pensando e vai se construindo e até chegar numa decisão. Deliberar é pensar até chegar a uma decisão. Então, ó, quem se recusa deliberadamente, mesmo avaliando, analisando, recusa, termina por recusar, né, infelizmente, a misericórdia de Deus. Aí ele fica com o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado eterno, o pecado mortal, que pode levar ao inferno. Como foi dito anteriormente, né, é uma recusa voluntária da pessoa com uma aversão, né, ou seja, contrária a Deus. É uma recusa de Deus através da vontade própria da pessoa. E aí o parágrafo 1861 diz aqui assim no tocante ao que Jesus fala, né? Não julgueis para não ser julgados. Diz em relação ao conhecimento do coração das pessoas, né? Os homens não conhecem os corações uns dos outros, né? Coração que eu digo assim, né? A alma, a atitude interior da pessoa. Ó, aí aqui nesse trecho do parágrafo aqui, ó. No entanto, mesmo podendo julgar que um ato é em si falta grave, ou seja, né, digamos assim que a gente percebe alguma situação que é falta grave, né? É alguém que está cometendo uma falta grave, né? Ó, devemos confiar o julgamento sobre as pessoas para a justiça e para a misericórdia de Deus. Ou seja, devemos deixar que Deus julgue o coração do pecador aqui em análise, né, na questão, mas deixar, na verdade, para todas as pessoas, né, deixar só Deus julgar o coração delas, né? E aí vem a questão aqui
pecado mortal. Aqui, ó. Até já tá bem fácil aqui, ó. 1857, parágrafo aqui, ó. Para que um pecado, né? Um ato, né? Uma atitude. Ó, para que um pecado seja mortal, são requeridas 3 condições ao mesmo tempo. É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave e que, além disso, é cometido com plena consciência e deliberadamente. Ou seja, plena consciência. A pessoa sabe, tem noção do que é o pecado, né? Do que é pecado e do que ela está fazendo, né? Consciência. Deliberadamente. Ela pensou, né? Viu os prós e contras e assim a decisão, né? Ela toma a decisão daí, ó. Consciência. Ela sabe e toma a decisão. E falta aqui, né, ó, a matéria grave. E aqui, ó, a matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos. Segundo a resposta de Jesus ao jovem rico, né? Daí ele fala aqui né, os 10 mandamentos, né? Ó, a gravidade dos pecados é maior ou menor, né? Enfim, então aqui, ó, a matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, né? Mas aqui também, né, além de ser para ser pecado mortal, ser matéria grave, né? É preciso que seja cometido com plena consciência e deliberadamente. Ou seja, a pessoa peca porque quer pecar, assim, né? Toma a decisão de pecar porque quer pecar. Isso é um pecado mortal. E daí o pecado mortal, ele ele conduz à perdição eterna. Aí tem-se também os pecados, né? Pecado venial, que a gente chama assim, né? Comete-se um pecado venial quando não se observa em matéria leve a medida prescrita pela lei moral, ou então quando se desobedece à lei moral em matéria grave, mas sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento, né? Isso são certas, digamos assim, certa misericórdia, né? A respeito da interpretação, mas só que assim, né, não dá para entrar muito nesse detalhe aqui, né? Digamos assim que os pecados veniais, eles são aqueles que a gente comete no dia a dia, mas assim que eles não chegam a causar uma grande catástrofe, né? Não chega a ferir realmente a Deus, né? Ou não que, na verdade, todo pecado fere, né? Fere a Deus, né? Mas ele não rompe a caridade que Deus tem com nós, né? Não rompe a caridade no nosso coração, não machuca a caridade no nosso coração. Os pecados leves, né? É que essa distinção, ela é um pouco extensa, né? Não dá para dizer assim, ah, isso é pecado venial, isso é pecado mortal, aquilo é pecado venial, aquilo é pecado mortal. Não, isso aí é daí, né? Precisa de retiro para para fazer um bom esclarecimento, né, um bom debate e tal, né, com pessoas assim, com padres, né, retiro mesmo, né, retiro para saber o que é pecado mortal, o que é pecado venial, né, mas o pecado mortal, né, consciência, vontade, né, consciência, deliberadamente e contra os 10 mandamentos, né. Mas obviamente aqui os 10 mandamentos, eles não são que apenas aquela lista assim, ah, eu não matei, eu não furtei, não olho para mulher com desejo e tal, né? Existem outras situações, é muito amplo o aspecto do pecado, né? É muito amplo. E daí, mas isso é, né? Formação que a gente vai adquirindo com o caminho, né? E aqui uma outra coisa aqui, né? Aqui, ó, é o parágrafo 1863 aqui, ó. O pecado venial, né, o pecado, digamos assim, leve, né, que não é mortal, enfraquece a caridade. Caridade no sentido de amor, tanto para com Deus quanto para com o próximo, ó. Traduz uma afeição desordenada pelos bens criados. A ação de pecar, né, ela, digamos assim, se desdobra assim, ó, uma afeição, um gosto, né, um gosto, só que é um gosto desordenado, um gosto desordenado pelos bens criados. Os bens criados, né? Por exemplo, a pessoa faz umas trapacinhas, digamos assim, né? Leves trapaças, ou fazendo leves trapaças, de ganhos ilícitos, digamos assim, né?
digamos que é daí pela riqueza, pelo poder, né? Enfim, ó. Mas o que que acontece aqui, ó? Ele impede o progresso da alma no exercício das virtudes e a prática do bem moral, né? Ou seja, mesmo pecadinho leve, né? Que usando esse termo assim, mesmo pecadinho leve, ele prejudica, né? O desenvolvimento, digamos assim, da virtude e do bem moral. Ele merece penas temporais, né? Pena temporal, eu não vou entrar em detalhe não aqui, né? Ó, o pecado venial deliberado, né, que a pessoa pensa assim, ah, mas será que aquela tentação assim, a pessoa começa a dialogar com a tentação, né, por assim dizer, daí, né, o pecado venial deliberado e que fica sem arrependimento, né, que fica, ah, mas eu fiz porque, né, e tal, né, fica sem arrependimento, nos dispõe, ou seja, tem uma traz para a gente, né, uma disposição pouco a pouco a cometer o pecado mortal. É aquela coisa, né? Eu minto hoje um pouquinho, eu minto amanhã um pouquinho, minto amanhã, daqui a pouco eu tô caluniando, né? Tô destruindo a integridade pela palavra do próximo, né? Aqui, ó. No entanto, o pecado venial não quebra a aliança com Deus. É humanamente irreparável com a graça de Deus. Não priva da graça santificante, da amizade com Deus, da caridade, nem por conseguinte da bem-aventurança eterna. Bom, então é isso, né? A princípio, a minha reflexão foi sobre o, o rapaz aqui, né? Que foi tirado, né? Das festas nupciais, representado representando aqui o tentador do mundo inteiro, o grande sedutor, o mentiroso, o pai da mentira, né, o tinhoso, foi tirado por Deus, né, através de Jesus Cristo, por seu sacrifício na cruz, que venceu a morte e o pecado e possibilitou a todos é, viver na bem-aventurança com Deus, né? Então, uma breve consideração sobre o que leva, né, ao inferno, né, que é o pecado mortal, o pecado em si, né, mas o pecado venial também em acúmulo, né, e, e ele, o parágrafo ali também estava falando a falta de arrependimento, né, leva a possibilidade de também pecar no por pecado mortal, né? Já que tá indo, a gente tem uma tendência assim a normalizar as coisas, né? Todo ser humano tem uma tendência a normalizar as coisas, né? Por exemplo, a gente tem água encanada, né? É bem comum ir nos lugares assim e achar que todo lugar vai ter água encanada, né? Pelo menos aqui no ambiente urbano assim, né? Grande parte das casas tem, né? Mas você vai pro interior assim, muito estirado, não tem água encanada, né? Já é estranho, né? Mas a gente pensa que todo lugar tem, né? Esse que é o perigo do pecado venial, né? É o que que acontece? Tem a questão do arrependimento. Como que a gente vai se livrando do pecado, né? Bom, e da perdição eterna, por conseguinte, né? Primeiramente, né? Vida de oração, né? Vida de oração sempre tem que ter contato com Deus, sempre pedir para Ele mostrar onde é que a gente pode melhorar, onde é que a gente errou, o que que a gente poderia, né? Como a gente melhorar, uma conversa sincera, né? Acolher as respostas de Deus, né? Acolher as respostas de Deus, conforme nós vamos vivendo, né? Não é que Deus solta uma vozinha na cabeça da gente, né? Mas acolher a resposta de Deus das orações sinceras, pedir a graça da conversão, do arrependimento, sempre seguir o evangelho, né? E outra, né? Manter a vida sacramental assim, como é que eu posso dizer? Não é atualizada, nem em dia, né? Mas assim, manter a vida sacramental é, ativa, né? Manter uma vida sacramental viva. É, né, é comunhão, né? Fazer comunhão regular mesmo, né? Regular não porque com o tempo, né? Mas assim, é, ter a comunhão regular, você não tem nenhuma pena canônica, né? Isso aí você
você vê com o padre, né? Se aproximar da comunhão, se você não comunga, ou se você já comunga, se manter no estado de graça para ter a comunhão, o sacramento, né, da Eucaristia, e o outro sacramento que é a confissão, né? Manter sempre esses dois assim, né? E a respeito da confissão, né? A confissão para os pecados mortais. Embora aqui, ó, o que acontece aqui, ó? O pra para comunhão assim, né? Não dá para se aproximar com um pecado mortal, né? O que acontece aqui, ó, é que, ó, o pecado venial também aqui, ó. Apesar de não ser estritamente necessária, a confissão das faltas cotidianas, os pecados veniais, é vivamente recomendada pela Igreja. Com efeito, a confissão regular de nossos pecados veniais nos ajuda a formar a consciência, a lutar contra nossas más tendências, a nos deixarmos curar por Cristo, a progredir na vida do Espírito, recebendo mais frequentemente, por meio deste sacramento, o dom da misericórdia do Pai, somos levados a ser misericordiosos como Ele. Entretanto, não é não é interessante cair na banalização, né, de tô pecador, sou pecador e tal, porque a nossa consciência, ela tem três atitudes assim, né? Tem a atitude sadia, somos pecadores, temos a mancha do pecado original, né? Livrada pelo batismo, mas somos fracos e capazes de cair em pecado, né? E daí assim, digamos assim, essa consciência saudável, né? A consciência relaxada é aquela que, esse pecador mesmo, tô pecando, tô vivendo minha vida e tal, mas graças a Deus aí, tamo aí e tal, e vai assim, né, relaxando, né? Vai deixando de lado a consequência do pecado. Não há um comprometimento com conversão. E há também a consciência escrupulosa, né? Que é aquela que começa a se enfiar coisa na cabeça, né? Pensando, será que é pecado? Eu tô achando que é pecado isso aqui, hein? Meu Deus do céu, quanto pecado, sou pecador, não tem salvação, isso aqui. A pessoa começa a se desesperar dentro da própria consciência, né? Então tem que ser assim a confissão, né? Como está escrito no parágrafo, vou até dizer o parágrafo aí para você procurar na internet, ó, 1458, o parágrafo do catecismo aqui, 1458, né? Sobre a aproximação da confissão, né? Que é um passo também na conversão. E temos aqui, ó, o parágrafo 1415 aqui, ó. Quem quer receber a Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça, isto é, sem pecado mortal, né? Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição no sacramento da penitência. Sacramento da penitência é a confissão, né? Então, né? Tem esse aspecto que eu estava falando agora há pouco, né? Os três níveis de consciência, né? Se, se você tem dificuldade nisso, você procura o padre, né? Que é ele quem te diz, né? Ele que pode explicar melhor, né? Mas é sempre a caminhada, né? A consciência de pecar mortalmente, né? É, é o pecado mortal, é consciência, vontade e contra os 10 mandamentos, contra os ensinamentos de Jesus, né? Bom, então, pessoal, é isso aí. Eu acho que ficou bom, né? Eu achei que ficou bom. Eu achar que ficou bom, tá louco, né? Mas enfim, né? É, enfim, eu achei que ficou bom no sentido de que eu transmiti as coisas com clareza, eu achei. E é isso. Obrigado por assistir e até a próxima.